Quando você vende no digital, a sua reputação é muito menor do que quando você vende no presencial, por natureza. Então, se você prover uma garantia forte e assumir mais do risco, eu estou falando do risco, você vai precificar mais. Tem dois jeitos de você diminuir risco. Um jeito que você tem como ferramenta como empreendedor é você aumentando a garantia. Tem um outro jeito de diminuir risco que não é dando garantia, que é histórico. Eu tenho um histórico de 1.334 pessoas que chegaram no 6 em 7. Isso é real, eu boto no website. Por que eu faço isso? Porque eu diminuo o risco. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos à live dos atípicos, onde eu estou lendo o meu livro, Como Alavancar a Internet. Como usar a internet para alavancar vendas ou criar um negócio digital do absoluto zero. Mais uma. A gente está hoje na página 112, falando de dentro de oferta irresistível, de como apresentar o seu produto, dentro de como apresentar o seu produto, o bônus. Eu queria dar boas-vindas a todos vocês. Meu Deus, já lemos mais de 100 páginas juntos aqui, cada um juntinhos. E para você aquecer, ou você lê aqui comigo e vê os comentários, ou você simplesmente também pode baixar este livro. Érico, onde baixo esse livro de forma gratuita? Te respondo. Você baixa esse livro em www.ericorocha.com.br, isso é ericorocha.com.br, adivinha? /livro. É isso aí mesmo. Então, ericorocha.com.br /livro, e você ainda pode terminar de ler esse livro até lá. Então, vamos lá. A gente está na página 112. Então, na página 112, a gente está num capítulo onde a gente fala de como fazer uma oferta irresistível, que oferta não é produto. A gente fala que a oferta irresistível tem alguns ingredientes. O primeiro ingrediente é Roma, super promessa. O segundo ingrediente é plausibilidade ou evidências. O terceiro ingrediente é história. O quarto ingrediente é conteúdo. O quinto ingrediente são gatilhos mentais que são espalhados entre todos os outros ingredientes. E o sexto ingrediente é a apresentação do seu produto. É só aí que vem a apresentação do seu produto ou serviço. E dentro de apresentação do seu serviço tem alguns passos. Passo 1, explicar o que ele é, o que ele faz, né? Explicar o método daí ou os benefícios. E a gente está no quarto passo. Dentro do quarto passo tem um bônus, explicar quais os potenciais, por que colocar bônus e quais os potenciais, quais são os erros e acertos em bônus. Isso a gente cobriu na aula passada, né? na live passada. E o primeiro tipo de bônus, tem alguns. O primeiro tipo de bônus que a gente já falou na live passada, na leitura passada, é o bônus para resolver uma objeção específica. E o segundo tipo de bônus que a gente vai começar lendo hoje é o bônus para resolver um problema futuro. Olha que interessante, pode ser um excelente bônus que vai te ajudar a persuadir o seu prospecto de entrar para o seu produto ou serviço. E lembrando, se tudo que eu falei isso é grego, basta você baixar o livro e ler, tá bem explicadinho lá. Ou assistir todas as lives, que eu acho que vai demorar um tempinho mais, eu acho que ler vai ser mais fácil para você, mas você baixar o livro e ler. E como é que você baixa o livro e lê? ericorocha.com.br/livro. E aí a chance de você fazer isso. E lembrando que quando você entra na Masterclass, você é convidado para entrar numa comunidade de Facebook e lá há uma discussão sobre o livro também. Então é importante isso, para fazer isso também. E agora eu vou desligar os comentários para a gente focar aqui e ter mais foco. Então, no contexto de bônus, no contexto de oferta, o que é um bônus para resolver um problema futuro? Continua aqui na página 116. A segunda estratégia é usar o bônus para resolver um problema futuro. Ou seja, um problema que a pessoa terá depois de ter o resultado do seu produto. Ela vai ter esse problema depois de ter chegado a Roma. Eu conheço um cara que chama Sebastian, que vende um produto, na época vendia, não sei se ainda vende, que vende um produto que ensina homens a conquistarem mulheres. Então, qual seria o problema futuro derivado do resultado do produto dele? O homem pode acabar conquistando mulheres demais. Isso é um problema? Sim, pois ele vai precisar então terminar com elas e não me julguem, esse é o produto do cara, ele ensinava homens a conquistar todas as mulheres aí, que eles queriam. Sim, pois ele vai precisar então terminar com elas em algum momento. Um ótimo bônus, se não me engano era um bônus que tinha nesse produto, para esse produto poderia ser, por exemplo, um guia que ensinasse como terminar relacionamentos sem magoar as mulheres.
mulherada deve estar pé da vida com esse produto, e que se quiser ficar pé da vida, fica com o Sebastian, não comigo. E tem uma coisa que eu não ensino, é homem conquistar mulheres, mas ele ensina, e no caso dele não é uma, é mais, então por isso que era um problema futuro pro avatar de quem? Dele, vai vendo. Bravos ou não, eu sei que sempre gera uma puta sentimento negativo nas mulheres, mas é o que ele fazia. Qual que é a grande sacada de um bônus que resolve o problema futuro? Esse tipo de bônus deixa implícito que o produto ou serviço de fato funciona. Olha que interessante. A pessoa vai pensar, olha, se ele está me oferecendo um bônus que me ensina a terminar com mulheres, isso quer dizer que eu vou conseguir conquistar muitas mulheres se eu adquirir esse produto. Eu vou dar um exemplo de um outro produto menos polêmico, né? Não tem nada a ver com conquista e sedução. A gente vendia um produto de ensinar as pessoas a comprar imóveis abaixo do mercado em leilão de imóveis. Um problema futuro que toda pessoa tem quando ela compra imóveis ou investimentos adivinha qual é? Imposto. E um dos bônus que a gente oferecia eu vou te ensinar macetes íntegros de redução de imposto. Porque ganhar dinheiro é só uma parte, ficar com dinheiro é outro negócio. E a gente falava isso. Aí quando a gente faz esse problema futuro, por exemplo, já implica que o produto funciona, mas se ele vai me ensinar como é que eu fico com dinheiro depois que eu ganho, dá a impressão que eu vou ganhar. Então bônus de problema futuro geralmente são muito bons nesse processo de persuasão, tá bom? Então vamos para o próximo tipo de bônus. Bônus para aumentar o valor percebido da oferta. É o clássico bônus do retorno do rei. Bônus do retorno do rei é um bônus que geralmente... Vou ler aqui e depois eu comento. Vamos lá. Nesse caso, o valor do bônus é tão alto, né? O valor do bônus é tão alto para o seu prospecto que ele pensa que vale a pena comprar o seu produto só pelo bônus. O bônus é tão louco e tão bom que ele pensa comprar o produto só pelo bônus. E é o caso daquele exemplo que eu dei, de comprar um livro, só que você ganha 9 de bônus. Esse é um exemplo mais óbvio disso, né? O maior exemplo do retorno do rei, esse tipo de bônus que é apelidado do retorno do rei, que todo mundo conhece, é o McLanche Feliz. Se bobear, a criança nem come o lanche. Ela só está interessada no brinquedinho que ela vai ganhar. Porque às vezes para uma criança, o brinquedinho vale mais que o lanche. Então, recapitulando, o bônus, apesar de não ser parte do produto, né, o brinquedo não necessariamente, né, nem todo lugar que você compra um lanche você espera ganhar um brinquedo. Então não é expectativa de todo lanche você ganhar um brinquedo. Então parece um bônus. Apesar de não ser parte do produto, será juntado a ele com a função de quebrar uma objeção, resolver um problema futuro ou aumentar o valor percebido da sua oferta. Tudo certo até aqui. Então, assim a gente termina a parte de apresentação do produto. E a gente vai para o quinto passo, né? Quinto passo dessa apresentação do produto. Vamos lá. Então, vamos recapitular os passos só para que a gente se aclimatizar. O primeiro passo é falar o que é, o segundo passo é falar o que ele faz. O terceiro passo é usar o método daí para falar os benefícios. O quarto passo é o bônus. Então, qual que é o quinto passo? A garantia. A maior objeção de uma pessoa, não importa o produto que ela esteja comprando, é pensar que pode ter tomado uma decisão errada. Ou pensar que ela pode se arrepender da decisão que tomou. Geralmente, quando você compra um produto, contrata um serviço, quem assume as consequências dessa contratação é você, certo? Geralmente é assim. Pode acontecer que em algumas transações você tenha se arrependido da compra. Isso definitivamente já aconteceu com você no passado. E qual a garantia que você tem? Geralmente, nenhuma. E quem sai perdendo nessa história? Você. É muito importante pensar na garantia do seu produto ou serviço, pois seu cliente também vai passar por essa situação. Pensar que ele, enfim, vai assumir o risco. É importante não apenas ter um termo de garantia, como deixar esse termo bem claro para o seu cliente. Sempre vão existir diversas objeções. E por melhor que você seja, você não vai conseguir remover todas.
Então lembra daquela parte, eu vou exterminar todas as objeções? A fato que isso é utópico, não se extermina todas as objeções para todo mundo. Às vezes até para uma pessoa, sim, você extermina essa objeção, mas não para todo mundo, isso é utópico. Então isso não vai acontecer. Então se você não exterminar essas objeções, sempre vão existir, você não vai conseguir resolver todas, tá? E vai chegar na hora em que o cliente vai perguntar, e se? E se der errado? E se não funcionar para mim? E se eu me arrepender? Você reverte essa objeção, tem a chance de enfraquecer essa objeção com uma garantia. Pois ela tira o risco da transação da mão do seu cliente e joga de volta para você. Isso é ótimo por 2 motivos. Ajuda na conversão e ajuda também na sua credibilidade. Você está colocando o seu na reta. Basicamente. A maioria das pessoas não querem botar o deles na reta. Eu sei. Você deve estar pensando, Érico, isso não funciona no Brasil. Vão acabar me passando a perna e vou perder dinheiro. É claro que existem pessoas desonestas. Mas o número de pessoas honestas é muito maior. E a garantia aumenta a sua chance de conversão. Ou seja, mesmo que 1 ou 2 desonestos peçam dinheiro de volta, você não vai sair no prejuízo não vai. A maioria dos meus alunos não sai no prejuízo. Frente a todas as outras vendas que vai acontecer pela garantia. Então você perde com a garantia, mas você ganha com a garantia também, porque ela traz mais vendas que não viriam. E aí, a pergunta que você tem que fazer é, ela traz mais vendas ou eu perco mais vendas? Quem nunca fez a garantia acha que perde-se mais do que ganha. Em toda a minha experiência, eu ainda não vi isso acontecer. Acho que ganha mais do que perde, basicamente. Para você ter uma ideia de uma média aceitável de devoluções, uma média muito grande, seria 15%. Eu acho que é raro eu ver no faixa preta quem tem 15%, mesmo os que oferecem garantias brutais. É raro. Ou seja, mesmo que chegue nesse número, será que vale a pena dar, mesmo que chegue nesse número que é mais brutal, vale a pena dar garantia? Vale a pena dar garantia, sabe por quê? Como eu escrevo aqui. Porque quando a gente dá a garantia, a gente converte mais do que o dobro. Uma boa garantia brutal tende a aumentar a conversão muito mais do que a redução e o potencial cancelamento daquelas pessoas que vão exercer aquela garantia por desonestidade. É isso mesmo. Se você, só de dar a garantia você converte 2 vezes mais pessoas. Essa é a nossa noção. Outro ponto importante é que à medida que você dá garantia e realmente garante a qualidade do seu produto, você vai poder oferecer garantias maiores. Então, quanto melhor o seu produto, melhor vai ser a garantia que você vai poder oferecer. Isso é muito importante, sabe por quê? Se você der, por exemplo, uma garantia de 3 dias, a pessoa vai ficar desesperada para testar tudo que o seu produto oferece por medo da garantia terminar. Então, ela fica muito sob pressão. E ela vai acabar não usando o produto da melhor maneira possível. Já com a garantia maior de 30, 60 dias, a pessoa vai ter tempo de testar tudo com calma, vai usar o seu produto de uma maneira que ele tem usado, né? Da maneira como ele deve ser usado. Se você sabe que o seu produto de fato é bom, não vai precisar se preocupar em dar um tempo maior para a pessoa ter tranquilidade de testar. Assim o seu produto vai dar mais resultado. Isso é uma coisa que eu escrevi em 2017. O que eu adiciono isso em 2022? O primeiro passo é o seguinte: quanto menos autoridade, escreve aí, isso é adicionar. Quanto menos autoridade você tem, se você está começando o seu primeiro lançamento, você tem só um estudo de caso, maior tem que ser a sua garantia. Mais forte. Por quê? Você não tem histórico. E quando você não tem histórico, você tem um risco maior para você. Pensa comigo, quando você vai contratar alguém para fazer um serviço para você, o que você olha? Primeiro, essa pessoa já fez esse serviço de uma forma legal? Legal. Quanto mais experiente, mais histórico ela tem, mais ela tende a ganhar. Mais você tende a contratar. Né? Você vai construir uma casa, por exemplo. Você contrata um cara que está construindo a casa primeiro, vai ser mais barato. Ou você vai tender a, se for o mesmo preço, você vai tender a favorecer quem tem mais histórico. Então, quando você está começando, você não tem histórico. Então, como é que você compensa o histórico? Dando uma garantia maior. Eu lembro quando a Jack Motors entrou no Brasil,
essa montadora chinesa, lembra que o pessoal fala, carro chinês e tal, ela dava uma garantia de 5 anos. Ela deu uma garantia maior do que a clássica garantia de 2 anos, das montadoras mais clássicas. Por quê? Não tinha histórico. Então ela compensa a falta de histórico com uma garantia mais forte. E é exatamente isso que faz com que as pessoas fiquem com medo. No sentido de dar garantia. Porque se eu não tenho histórico, se eu der uma garantia mais forte, eu posso perder. Mas é exatamente o que você precisa fazer. Garantia. E na fórmula de lançamento eu ensino 2 tipos de garantia. Uma é uma garantia incondicional de tempo. Você pode devolver o produto em X dias, independente se acontecer. Se você quiser devolver porque choveu, você devolve porque choveu. Você quer devolver porque sabe-se Deus o que, você devolve por isso. Essa é a garantia. E tem uma garantia condicional. Uma garantia mais forte, que se a pessoa, você pode dar essa garantia, principalmente se você está começando. Se a pessoa não tiver o resultado, não chegar a Roma, em tantos dias, você devolve o dinheiro dela, mais R$500 do seu bolso, mais R$1.000 do seu bolso, mais o dobro do reais do seu bolso. Olha que interessante, essa garantia é fortíssima. E quanto mais jovem você é, mais você tende a tender para essas garantias mais fortes, porque elas compensam a sua falta de resultado. E de novo, quando você tem resultado, você não precisa mais. Então assim, quando eu comecei a fórmula de lançamento, eu dava essa garantia, não tinha resultado, só eu que tinha feito 6 em 7, as pessoas achavam que podia ser uma pilantragem. Hoje em dia eu dou uma garantia condicional dessas? Não dou. Eu tenho resultado, eu tenho 1.334 estudos de casos catalogados, pelo menos. Isso fora os não catalogados. Então não preciso mais. Eu dar essa garantia, depois que eu tenho esse nível de resultado, não faz tanta diferença do que dar essa garantia quando eu não tenho esse nível de resultado. Então não preciso lidar com a logística dessa garantia. Eu posso lidar o esforço da minha empresa em produzir um produto melhor, porque tudo tem esforço. Então é importante, se você está saindo com o seu produto, é o primeiro lançamento, se você não dá uma garantia condicional forte, se ele não chegar a Roma, você devolver o dobro do dinheiro dele, você está diminuindo a sua velocidade de chegar ao 6 em 7. E você pode fazer isso, eu não posso falar para você faz ou não faz, porque eu não vou ficar rico se você fizer, nem ficar pobre se você não fizer. Não vou ganhar, não é o meu bolso. Eu jogo quando a coisa, eu não posso dar esmola com a carteira dos outros. Mas eu posso falar que quando a pessoa me pergunta, um dos grandes problemas dela não começar o processo é ela oferecer garantias fracas. Garantias de 30 dias é fraco, 30 dias não é nada. Hoje em dia, ainda é arriscado. Garantias condicionais fortes é o que separam os homens dos meninos nesse jogo. E as mulheres das meninas, menininhas. E é isso que não é muito intuitivo no começo, mas é uma variável que grita muito na sua oferta. Principalmente se você não tem reputação criada de trocentos estudos de casos que chegaram a Roma. E aí que os meninos são separados das meninas. Show? E agora o 6º passo, olha só, o 6º passo na descrição do produto. Lembrando, quais são os passos, Érico? Meu Deus, 6º passo, ai. Ó, a gente está no ingrediente 6 numa oferta irresistível. E o ingrediente 6 tem, até no momento, 6 passos. Primeiro falar o que é, depois falar o que faz. Depois, só assim você falar os benefícios, método e daí. Depois falar o bônus. O bônus tem 3 tipos de bônus. Para resolver uma objeção específica, para resolver um problema futuro, para aumentar o valor percebido da sua oferta, o bônus retorno do rei. E depois o 5º passo na apresentação, se o 4º passo era o bônus, o 5º passo é a garantia. A gente falou de garantia. Brevemente de garantia. A gente entra para o 6º passo. 6º passo, o preço. O preço é o último item na apresentação do produto e uma das maiores objeções do seu prospecto. Se tudo fosse de graça, todo mundo ficava. Basicamente, não é todo mundo, mas muita gente não teria uma barreira. É possível que na hora de apresentar o seu preço do seu produto, seu cliente pense, eu não tenho dinheiro para isso. E por isso você tem que justificar o preço. Como você faz isso? Mostrando o valor do seu produto ou serviço, lembrando que o valor é resultado. O valor é o resultado que você entrega. Lembra de trocar R$10 por R$100? Aqui eu falei isso anteriormente na leitura. A pessoa que fez essa oferta estava oferecendo 10 vezes valor do que estava cobrando, cara. Dei um exemplo de alguém tentando trocar uma nota de
oferecendo trocar a sua nota de R$100 por uma nota de R$10. É uma oferta que todo mundo pega, ou a maioria das pessoas pega, muito atrativo. O seu objetivo é mostrar que o valor do seu produto é maior que o preço dele. Você vai dizer qual o resultado do seu produto ou serviço. Vai comparar monetariamente para que a pessoa veja que o preço que ela cobra é melhor que o valor que você entrega. Quer um exemplo? Vamos imaginar um empreendedor que ensina um produto de reacender o calor da paixão. Na oferta ele fala que o prospecto dele, mais ou menos, o seguinte: meu produto custa $69, por exemplo, ou reais. Na época eu escrevi dólar, não sei por que eu escrevi dólar. Mas enfim, se você vê isso, não é nem o preço de um buquê, que custa uns 100. Apesar das mulheres gostarem de flores, um buquê não vai trazer nem de perto o resultado do seu produto. Sem contar a terapia de casal que você vai ter que pagar porque o fogo da paixão de vocês acabou. Então, $69 para resolver isso é uma bagatela. Eu gosto de comparar os meus produtos com pizza ou com yakisoba. Eu gosto de fazer isso. Vamos dizer que um produto custa R$2.000. Se a gente dividir R$2.000 por mês, vai dar uns... Eu não vou dividir aqui ao vivo, mas se fosse 10 meses, vai dar R$200. Não é 10, é 12, então vamos lá. Menos de R$200 por mês. Aqui em Brasília, se você sai para comer com a família, a pizza, dependendo de onde você vai, eu sei, mas não sai por menos de 200 não, dependendo da sua cidade sai, tá bom? Mas aqui não sai não. Só para você ter uma ideia, um yakisoba no iFood aqui em Brasília, na última vez que eu olhei, um médio, não é nem o grande. Yakisoba é aquele macarrão com vegetal, molho shoyu e às vezes frango, se você tiver sorte. Custa 45. O grande custa 54. Será que aquele conhecimento que você quer passar para a pessoa vale mais do que um yakisoba ou do que uma pizzada para a família por mês? Será que saber aquilo que você está passando vale mais para eles por mês? Ou não, a pizza vale mais. Sair para comer uma pizza por mês vale mais. É uma comparação interessante. Às vezes eu calculo o preço da fórmula de lançamento por dia, vale menos que um yakisoba por dia. O que vale mais para você aprender a fazer R$100.000 em 7 dias de verdade? Ou um yakisoba por dia? E olha que a fórmula é cara. E muita gente não sabe priorizar, prioriza outras coisas. E se você acha que um yakisoba vale mais, vai lá e pede o yakisoba por dia. Todo dia que você comer um yakisoba vale mais do que você aprender a realmente fazer isso. Então assim, como é que você compara o seu preço? Como é que você mostra o valor daquilo? Será que vale mais que uma pizza por mês? Uma pizza, não, uma pizzada com a família por mês? Ou dependendo do seu produto, se for R$1.000 aí, tá no limiar da pizza. Cara, eu fui comer um hambúrguer ali, tipo, hambúrguer mesmo. Hambúrguer. Só hambúrguer, sem bebida. Com bebida dava R$66, você acredita? Hambúrguer, batata frita e bebida aqui em Brasília. Tá, aí foi um lugar legal, tá? Um lugar chique também não. Mas tava isso, 66 conto. E não era o mais caro do menu não, era o normal. Até porque o mais caro vem muita coisa e tal. Eu fui sozinho. Pensou se eu tinha ido com minha esposa, com meus 2 filhos? Sai mais de 200. Eu sei que eu como uns hambúrguer num lugar legal e tal, mas não é o lugar mais chique também não. Sentava lá de fora, tipo... mais ou menos assim. Então, ao comparar os 2 produtos, o curso e o buquê, ou o curso, a mensalidade desse curso, e a galera do Brasil geralmente pensa por mês, porque ganha por mês. É um jeito que o brasileiro tem. Se você fala assim, quanto você ganha? O cara fala, ganha por mês. Você vai responder a mensalidade, quanto que ele ganha. Se você perguntar para um inglês quanto ele ganha, ele vai falar quanto ele ganha por ano, porque lá criou-se a ideia de pagar, de receber por ano. Todo mundo sabe o salário por ano e tem que fazer até conta para saber quanto ele ganha por mês.
E diferentes lugares têm diferentes costumes. Lá, por exemplo, a gente paga o aluguel aqui por mês, lá ele paga por semana. Vai vendo, você paga o aluguel por semana, vai saber por quê, né? Mas é o que é, como é feito lá. Então, assim, diferentes pessoas pensam diferentes jeitos, né? Tem gente que pensa por mês, pensa por semana. Então, se você acha que o seu prospecto pensa por mês, então compara o valor mensal. E compara com aquilo que seja comparável. Pizza, yakisoba, hambúrguer. Vá lá na hamburgueria, come hambúrguer e fala assim, ó, aqui é a conta. O que eu pedi? Eu devia até fazer isso, né? Entrar na hamburgueria para as pessoas verem, ó, vale mais que esse hambúrguer aqui. Hambúrguer, enfim, é isso aí. Então, na hora de comprar o preço, é importante você justificar e, quiçá, comparar com as outras opções que estão jogando. E aí a gente entra depois do ingrediente 6. Meu Deus, 6 ingredientes, Érico, na apresentação da oferta, que está dentro da oferta irresistível, né? Na apresentação do produto. 6 ingredientes. Estamos no ingrediente 6, que é a aproximação do produto. E ele tem passos. O que é o passo 1? O que faz? O benefício. Repetindo por motivo didático, para isso entrar na sua cabeça. Aí tem um bônus, que tem 3 tipos de bônus. Vou revisar os 3 tipos de bônus. Depois de falar o bônus, você vai falar a garantia, tem 2 tipos de garantia, não sei se você pegou aí, condicional e incondicional. E aí depois tem o preço. Aí tem o preço. Aí você vai falar o preço, vai comparar o preço, vai justificar o preço. E aí depois você vai para o fechamento. Aqui na página 124. Chegou a hora de fechar a sua oferta. Muita gente faz direitinho todo o processo da oferta irresistível, mas quando chega aqui fica coado. Por quê? Porque o fechamento é a hora de pedir a venda. É hora de falar, ó, agora é a hora de você clicar o botão e passar o cartão, ou me dar o dinheiro, para fazer um Pix. Hoje em dia fala de fazer um Pix, na época não existia nem Pix quando eu escrevi esse livro. Mas existe uma maneira de fazer isso da melhor forma possível, sabe? Sabe como? Você dá um comando, uma chamada para ação. Chamada para ação, ou em inglês Call to Action. Muita gente chama essa chamada de ação de CTA. Call to Action, a expressão em inglês. Clique no link, clique em comprar, para você encaminhar a pessoa para o fechamento. Você não deve ficar acuado. Pense o seguinte, se a pessoa chegou até aqui, ela está interessada no que você tem a oferecer. Senão ela não estava te escutando. Ela está interessada. Aliás, uma coisa que você pode fazer para aumentar a sua conversão na hora é dar 3 comandos, ou seja, 3 pedidos para a pessoa comprar o seu produto ao invés de 1. Como assim? Apele, pedido número 1, o primeiro apelo. Apelo pelo desejo. Você vai apelar pelo desejo. No primeiro pedido, você vai apelar para o desejo da pessoa. Assim você atinge quem já é seu fã e está apenas esperando a hora de comprar. Então, cara, você quer fazer um 6 em 7? Então clica. O desejo dela. Essa pessoa já é o seu fã. Depois apela pela lógica. Segundo pedido você vai apelar pela lógica. Quando eu falei em gatilhos mentais, eu disse que as pessoas tomam decisões baseadas em emoção. Mas elas usam lógica para justificar essa emoção. Às vezes precisam de uma lógica para justificar. Um exemplo de argumento lógico pode ser a sua garantia. Por exemplo, dizer, cara, o risco está todo comigo. Você tem uma garantia de 60 dias e testar à vontade. Ou você tem uma garantia de X dias e testar à vontade. E se não for, devolve o dinheiro. Você não arriscou nada. Isso é lógico. Risco é seu. Com esse argumento, a pessoa tem uma lógica para embasar a sua decisão. E nem embasar a decisão para ela. Às vezes ela precisa embasar essa decisão para a esposa, para o marido, para o sócio, para o irmão, para o papagaio, para quem ela quiser. A vontade de comprar ela já tem. Por isso ela pensa, cara, se o risco não está em cima de mim, se o cara está assumindo o risco, se eu não gostar do produto, é só cancelar, dessa forma, não tem por que não comprar. Então algumas pessoas vão sacar. E a outra é por medo. Então você pode apelar por medo. O medo é uma coisa que move muita gente. Logo, você tem que saber usá-lo de forma íntegra. Como seria um argumento que apela por medo? Tem vários medos, inclusive, né? Olha, é o seguinte, essa oferta só está valendo até meia-noite de hoje. Depois disso, eu não sei se você vai ter a oportunidade de novo. Você pode deixar para depois e vai se arrepender. Aqui ele apelou para o medo do arrependimento. Aí você pode apelar para outros medos. O que é o medo do arrependimento? Vamos pensar outro medo. O medo de perder dinheiro. Ó, depois de tudo que você aprendeu aqui, você pode ir lá
e testar. Mas eu vou falar o seguinte, no ramo onde eu trabalho, teste custa caro. E você perde dinheiro. E perde tempo, o medo de perder tempo. Então você tem 3 opções. Ignora o que eu vou... Enfia a cabeça debaixo da terra igual um avestruz, você não vai falar isso para sua audiência, né? Mas enfim, eu tô falando no sentido mais figurado. Você pode ignorar tudo que eu tô falando e fingir que nada disso aconteceu. E acordar amanhã e fingir que nada disso aconteceu. O que vai ser difícil, porque uma vez que você vê, não tem como desver. Mas enfim, você pode fazer isso, é uma opção que você tem. Você pode tentar fazer tudo sozinho, com o que você aprendeu. Eu vou falar, custa tempo e dinheiro, porque cada erro custa muito tempo. E para alguns de vocês custa até o seu sono. Porque você vai e erra, se frustra e desiste. A maioria das pessoas desistem depois de uma frustração. Ou você pode seguir o meu, aí você fala, ou você pode seguir o meu passo a passo, que já foi comprovado por X mil pessoas. E tem a sua melhor chance de chegar lá. E ainda por cima colocar os riscos nas minhas costas. Se você não... Aí você fala os termos da garantia, você... Tem uma vez que a Lu Fiô falou com um aluno dela que estava considerando comprar a forma. Um aluno da Fiô estava considerando comprar a forma. Mas eu não sei se eu compro. Aí ela virou para ele e falou assim, cara, você não está comprando. Cara, por que você não faz essa decisão de dentro? Compra, analisa todo o produto do cara, e se não for o que você acha, pede a garantia. É isso que ela falou. Porque no momento você está comprando de fora. Está analisando de fora. Você tem menos cartas viradas na mesa para fazer essa análise. Você pode fazer essa análise de dentro. Bom, é um argumento também, apelou. Enfim, resumindo tudo. Depois dessa caminhada, eu tenho certeza que você está muito convencido que seu produto não é oferta. É só um dos ingredientes da sua oferta. Né? Tem, de novo, vamos lá. Roma, evidências, história, conteúdo, gatilhos mentais. Aí tem o seu produto. E dentro do seu produto tem muito mais do que o seu produto. É a garantia, é o preço, é o que é como você faz, são os benefícios, tem todo um processo. Né? Tudo isso, o fechamento é um ingrediente. Então agora você sabe. Então nesse percurso você precisa passar pelas seguintes etapas. Então uma espécie de resumo. O nome, a super promessa, que vão captar a atenção do seu prospecto, a plausibilidade, né, ou evidências, que vai explicar por que a super promessa é possível, a sua história, que vai criar conexão com o seu prospecto, o seu conteúdo, que vai mostrar que o seu produto ou serviço tem uma oportunidade e dizer qual a transformação que ela proporciona, os gatilhos mentais, que por meio de ativação de emoções vão fazer com que todos os passos da oferta, em todos os passos da oferta, o seu prospecto preste atenção e por fim tome uma ação. Apresentação do seu produto, que vai dizer o que ele é e como faz, e qual o bônus, e qual a garantia e quanto custa. E por fim, o mais importante, fechamento da sua oferta, que é no momento em que você vai pedir a venda. Como apresentar uma oferta irresistível, né? Na sua oferta irresistível, com a sua oferta irresistível concluída, você vai precisar apresentar para as pessoas, e você pode fazer isso de diversas formas. Em minhas experiências que deram mais certo foram um vídeo de vendas, um clássico vídeo de vendas, onde a oferta irresistível classicamente. Se você for ver o vídeo de vendas da Fórmula, no dia 7 de fevereiro eu vou liberar esse vídeo de vendas, aí você pode ver o vídeo de vendas seguindo, vendo se eu estou seguindo a técnica. Olha que interessante. Hoje em dia você pode olhar o vídeo de vendas seguindo para ver se eu estou seguindo os ingredientes. Olha, quando é que ele colocou, olha o gatilho, olha a história, olha o conteúdo, olha a apresentação. Né? Dá para fazer isso? Dá para fazer um webinário, que a gente chamava de webinário, ou live, como chamam hoje, até mudou isso. Uma aula web, você pode apresentar sua oferta em um webinário. Existem diversas ferramentas para que fazem esse tipo de transmissão, mas o que eu mais utilizo hoje é o Hangouts do Google. Na época, hoje em dia eu utilizo o Google, utilizo o Facebook. Em uma palestra ao vivo, dá para você fazer isso ao vivo. Dá para fazer isso até cara a cara com a pessoa. Da mesma forma, fazer uma apresentação online, você também pode fazer uma apresentação ao vivo de 1 para muitos ou de 1 para 1. A oferta irresistível funciona muito bem de 1 para 1 também. Hoje em dia é cada vez mais comum ver pessoas fazendo parcerias para que outras pessoas façam pitch de vendas, né? Pitch de vendas é uma palavra em inglês, pitch, é uma espécie de oferta, né? A gente chama hoje, evita a palavra de pitch, que é uma palavra muito conhecida no brasileiro, no português, né? Tem umas palavras em inglês que é muito conhecida e tem outras que não.
Então, pitch de vendas é que nem você fazer uma oferta irresistível ao vivo. Em seus eventos, no caso, você pode usar a oportunidade de fazer uma oferta irresistível. E aí, um passo além, tem ericorocha.com.br/oferta, tem alguns exemplos aí para você ver, tá bom? O santo grau do marketing digital. Aqui eu começo pela primeira vez na página, olha, na página 128 eu vou falar do santo grau. A segunda estratégia é utilizar do que eu apelidei do santo grau do marketing digital, uma estratégia que de longe trouxe mais resultados para os meus negócios e para os negócios de todos os meus clientes, que é lançamentos. Nada bate lançamento, que eu conheço. Em minha experiência, estamos falando em converter uma audiência em vendas. E na minha experiência, quando estamos falando de converter a audiência em vendas, o lançamento é o santo grau do marketing digital. Depois de aplicar isso nos meus negócios, eu resolvi ensinar a fórmula de lançamento no Brasil e hoje ela é responsável por literalmente centenas de milhões de reais de faturamento gerado pelos meus alunos. E hoje em dia eu posso falar que nas centenas de milhões de reais são bilhões de reais, né? No ano passado foram mais de 1,3 bilhões de reais. Foram mais de 2 bilhões de reais quando soma o Plat e o Insider. Vai vendo. Que são dois grupos que eu acompanho os faturamentos, né? Quando o cara entra na forma de lançamento, eu não acompanho o seu faturamento. Mas quando ele entra nas mentorias, eu acompanho. Isso é parte da mentoria, acompanhar isso. Então, assim, são mais de 2 bilhões de reais gerados só no ano passado com lançamentos. Olha que loucura. Pelos meus alunos. Agora eu tenho uma boa e uma notícia para você. A má notícia é que a fórmula de lançamento é uma estratégia mais elaborada e, portanto, eu não conseguiria explicar como ela funciona exatamente apenas um capítulo desse livro. Uma boa notícia é que todo ano eu faço workshops gratuitos, onde eu consigo mostrar exatamente como essa estratégia funciona. E para você verificar as datas da próxima turma e fazer sua inscrição, é só entrar em www.formuladelançamento.com.br/workshop. Agora, o mais interessante é aprender que aplicar o que eu estou mostrando nesse livro, além de gerar resultados para você, ainda vai te ajudar a criar uma base muito mais sólida para você aprender esse workshop, né, para você fazer esse workshop. Cara, olha que interessante. O workshop que eu chamo de workshop da fórmula de lançamento, hoje eu chamo de masterclass, vai começar na próxima segunda-feira. Então, na próxima segunda-feira, eu foco na estratégia que construiu a maior quantidade de 6 em 7 na história do Brasil. Ponto. A maior quantidade de 6 em 7 na história do Brasil. E esse é o... Então, aqui, você chegando aqui, você vai criar uma base sólida para entender ainda mais o que eu vou falar na masterclass. E ela começa... Quando ela começa? Começa dia 31, próxima segunda-feira. E esse livro, quando eu li, dessa vez eu li e aqueci todos vocês aqui para fazer isso juntos, né? Então aqui a gente termina que seu produto não é oferta. No próximo capítulo, quer ir além, aprenda a criar um negócio digital do absoluto zero. Um que pode te ajudar a aumentar o faturamento do seu negócio atual. E esse último capítulo eu vou ler, não sei se vou fechar, mas provavelmente eu vou fechar e ler amanhã. Então tá bom, hoje a gente fecha oferta, apresentação do produto, preço, garantia, falamos de bônus, falamos de preço, garantia, bônus, fechamento. E eu vou abrir para perguntas hoje. Olha só, estamos chegando no final. Para perguntas hoje. Inclusive, vamos lá, eu vou abrir aqui os comentários para a gente começar esse bate-papo. Pegar o meu headphone. E a pergunta é sobre o que foi lido hoje. Então vamos lá. Se você tem alguma pergunta sobre o que foi lido hoje, digita aí nos comentários. Érico, eu tenho uma pergunta sobre o que foi lido hoje. Olá, eu me chamo Tawane, eu falo de Divinópolis, Minas Gerais. Ué, que beleza. De que rua? Da Amazonas, Paraná? Não, é Avenida Brasília, no bairro Belvedere. Os nomes das ruas de Divinópolis tem tudo o nome das ruas dos estados, não tem? Exatamente. Cidade. Desculpa, Isso. eu perdi o seu nome. Tawane. Tawane. Eu falo isso porque eu ia muito para Divinópolis. Eu fui Sim. Minha família aqui de perto tinha... Não sei, ainda tem a festa da cerveja? Não tem mais não. Nossa senhora, era bom a festa da cerveja. Chevel. Tem a sociedade da Chevel. Ainda Tawane, tem. Hoje agora mudou o nome, agora é Marca. Então vem cá. Você não é aluno da Fórmula, eu estou supondo, correto? Correto.
E você tem uma pergunta sobre o que foi lido hoje? Tenho. Érico, a minha ótimo. pergunta é o seguinte. Que beleza. Eu tenho um centro de treinamentos para curso voltado para a área da construção civil. Uhum. Os meus cursos, eles são presenciais, né? E eu estou migrando para o online agora, né? Comecei, já gravei um curso, agora vou gravar mais dois e vou migrar eles para o online. Então, já te sigo já faz um tempo, já estou estudando sobre a fórmula, conheço gente que já, daqui de Divinópolis que comprou, né? E que já fez e tudo, então a gente já trocou algumas ideias sobre isso. E é o seguinte, eu tenho uma pergunta sobre a garantia, porque na verdade Essa pergunta é sobre o que foi feito mesmo. Que é, beleza. eu vendo o curso. Geralmente é igual, tá na plataforma da Hotmart e eu deixo ele disponível por 6 meses para o aluno fazer. Sim. Só que eu não consegui enxergar ainda qual que é a forma, como eu vou dar essa garantia para ele que ele vai conseguir, por exemplo, colocar o que ele aprendeu em prática na construção civil. Por exemplo, um projeto de prevenção e combate a incêndio. Ele aprende a fazer. Hoje a gente consegue, por exemplo, eu consigo atender de Divinópolis, Minas Gerais, eu consigo atender empresa de São Paulo. E isso eu coloquei no curso, que ele não fica somente engessado dentro do seu estado, ele consegue atender outros estados e abranger a sua carteira de cliente. Só que eu não consegui enxergar uma maneira de colocar ele, colocar uma garantia para o aluno ali, né? Tá, entendi. Tem um E caderninho? aí... Oi? Tem um caderninho? Tem, deixa eu pegar. Uai, pega aí, só. Pronto? Eu vou te falar algumas coisas para e é legal que eu comecei as perguntas hoje um pouquinho mais cedo. Porque eu estava achando que estava começando um pouquinho mais tarde e não estava respondendo elas bem, porque algumas coisas eu preciso de dar um embasamento maior. Certo. Então aqui vai ser bom, que eu acho que eu vou conseguir aterrissar esse avião. Uhum. Então a minha intenção é, você tem uma pergunta, você, cara, eu não sei como é que eu consigo que ele, eu não sei como é que garantir que ele vai conseguir gerar o resultado. Eu ensino uma coisa, não sei se ele vai conseguir. Não sei se ele vai aplicar, não sei se ele vai conseguir. Eu Uhum. acertei a sua pergunta ou mais ou menos? Acertou, porque assim, às vezes o aluno ele pega, faz o curso e às vezes não aplica, né? E assim, e o problema não é do curso, o problema é do aluno que não aplicou o que foi aprendido. E eu vou te falar, não é só com o seu, não, a nutricionista, quem nunca foi na nutricionista, ela passou a dieta e a gente não aplicou. Você vai falar que a nutricionista é ruim? Sim. Quem nunca comprou um livro, eu falo da live dos atípicos. Quem nunca comprou um livro e nem leu o livro? Reza a lenda que a estatística de livros é de 95%. Às vezes Sim. ele compra porque ele acha que tem que comprar, mas a vida acontece. Gente, é pior do que isso. Quem nunca falou que ia na festa de um casamento, que era de graça, comida, bebida, e não foi? Sim. Na festa do casamento. Então, esse é um processo que não só você tem. Que primeiro passo que eu queria te dizer, que essa dúvida que você tem não é natural. Eu quero dizer que ela não é natural só do seu negócio. Todos os negócios têm isso. Então, ela não é particular da construção civil e não é particular daquilo que você ensina. É particular do ser humano. Estamos em concordância por aí, até aí? Sim. Show. E eu vou checando devagar para a gente entender. Então, tá bom. Ok. Então, esse é um problema é um problema que a gente chama de um problema, não é um problema tão específico assim. Ele é um problema universal. E se eu te ajudar a resolver esse problema universal, a chance é que eu vou resolver o problema de algumas outras pessoas. Porque tem solução. Porque para um bom empreendedor, meia palavra, Basta. basta. Então tá bom.
Então, antes de falar sobre como resolver, eu vou te falar que eu trabalhei muito tempo em banco de investimento. Uhum. E sabe o que eu fazia no banco de investimento? Te contar. Olha pra você ver. Eu criava modelos de precificação, de cálculo de preço. Quanto que vale isso? Quanto que vale aquilo? Um banco, ele vende muita coisa, ação, título de dívida, entre outras coisas. Tudo isso tem que ter um preço. E pela minha carreira inteira lá dentro, eu abria e calculava modelos de preço. Preço. Quanto que Certo. vale alguma coisa? E eu fiquei especialista nisso. Eu só pensava nisso. Do jeito que você só pensa em educação de educação civil, por anos da minha vida, a minha pergunta é se eu calculei o preço certo ou errado. Se eu Uhum. precifiquei de forma certa ou errada. E nisso eu descobri o que rege a lei do preço. E eu vou chegar primeiro em preço, depois a gente vai chegar na garantia, porque vai fazer sentido, tá? Lembra que agora eu Ok. tenho tempo para discorrer. Uhum. Então, existem vários modelos. Eu gravei até um vídeo de 1h30 falando sobre isso. Eu vou te dar o resumo da ópera aqui. P, Ok. preço, é igual. Uhum. Escreve aí no seu caderno. P Uhum. igual a O menos Certo. R. Uhum. P é igual a O menos. R. Então, P é de preço, O de Uhum. oportunidade Uhum. e R de risco. Então, vamos lá. Seu produto oferece uma oportunidade para a pessoa. Sim. Senão, ela não fazia. A gente vai Uhum. na nutricionista por a oportunidade de ficar magro. E tem um risco. Então, tá bom. A cena, o quanto que paga a cena? 100 milhões, 200 milhões? Sim. Quanto? O quanto que vale o curso? Não, não, não. A ganhar na cena. Ah, tá. Depende, né, da semana. Tem semana que é Chuta, milhões, tem semana que é chuta bilhões, aí um igual o valor Mega da assim que é. Virada. Chuta aí um valor aí, só pra gente jogar. Uns 300 milhões, 350 milhões. Vamos chutar 300 milhões. Pô, ganhar Uhum. 350 milhões em Divinópolis é bom? É, Ah, aqui em Brasília também. Dá pra comprar uma casa. sim. Dá pra comprar uma Aqui dá para casa, comprar muito mais. uma Porque o custo de fazenda, vida aqui né? é bem menor do que o daí, né? Eu acredito. Fechou. Então tá bom. Só que o risco de você não ganhar é altíssimo. Sim. Logo, P é O, a oportunidade é gigante, mas o risco ainda é maior. Então, quanto Uhum. custa um bilhete da Mega Sena? Barato. Quanto custa? 4,50, né? Barato. Às vezes você não compra uma água, dependendo de onde você está. 3, 4 Exatamente. reais uma água no parque daqui, aí deve ser um pouquinho mais barato, porque é de Divinópolis. É. Mas você não compra duas. Sim. Você entendeu que o preço foi calculado porque o risco aumentou muito. Uhum. Então tá bom. Quanto maior o risco, menor o. Ao- Quanto maior o risco, a oportunidade menor. Não, a oportunidade é a mesma. A Mega Sena é a mesma, a oportunidade. É Uhum. os mesmos 350 milhões. Mas quanto maior o risco, menor o A chance. O preço. preço. O Isso. preço. Verdade. Uhum. Vou até anotar Então, isso quanto aqui. mais. Isso é importante a gente saber como empreendedor, porque a gente vai entender fazer Uhum. isso. Então, depois de eu trabalhar muito tempo num banco de investimento, que é uma espécie de banco diferente do banco comercial, né? Não faz empréstimo, sabe? Sim. Só os caras mais ricos, na maioria das vezes, empresas ou governos. Então, o governo tem um dinheiro. Vamos supor que o governo tem um dinheiro. Como é que ele aplica esse dinheiro? Ele tem vários jeitos. Às vezes, ele contrata bancos de investimento para aplicar isso. A Volkswagen, a Chevelle, tá sobrando Sim. dinheiro no caixa dela. Quem que aplica isso para ela? Quem que faz? O que acontece? Uhum. Bancos de investimento. É uma das coisas que bancos de investimento tem. É uma das coisas. Eles fazem outras coisas, mas é uma das coisas. Então, os bancos de investimento são compradores e vendedores o tempo inteiro. O fundo de aposentadoria. Vamos supor que você tem a aposentadoria da Caixa Econômica Federal. Cadê esse dinheiro? Aí a Caixa tem o dinheiro lá. Onde ela vai comprar coisa para aplicar esse dinheiro enquanto não está lá? Geralmente ela vai cair num banco de investimento. Então era tudo Sim. cliente grande e institucional que Uhum. comprava e vendia o tempo inteiro. Então, preço é igual a negócio menos risco. Sim. Quanto mais o risco tiver no lado do seu cliente, menor vai ser o preço. A gente entendeu Uhum. isso. Eu vou te dar um exemplo de um outro negócio. Vamos supor que você vai comprar um carro. Vai lá na Chevelle, quando era Chevelle,
Vou falar, Sim, vai lá na Toyota, deve ser a Toyota, é o carro do momento, aí todo mundo tem, todo lugar tem. Você vai lá, você vai ver um Corolla. Você conhece um Corolla? sim. Você chuta um preço de um Corolla agora pra mim aqui, um zero. Um zerar. Deve estar custando aí na faixa de uns 200 mil, 150 mil por aí. Cara, era mais barato, né? Mas vamos supor, pro nosso cálculo aqui, que é 100 mil. Uhum. E por que a galera compra zero? Eu vou te falar por quê. Porque tem menos risco. Sim. Também. Tem um ego, tu comprou um carro zero, tá de carro zero. Mas na verdade, tem um efeito status, mas é risco. Vamos supor que tem um Corolla com 10 mil quilômetros rodados, quase nada. Vou falar, Sim. 3 mil. Foi para Brasília e voltou. Uhum. Ele custa bem menos. Que você não sabe o que aconteceu com ele entre esse processo. Aí você olha o Corolla e fala o seguinte: tá parecendo bonito, você entra lá, ainda tá o cheirinho. Mas o cara do Corolla fala o seguinte: ó, vou te vender esse Corolla, mas você não pode abrir o capô. Você não pode dar uma voltinha. Você tem que cobrar ele no olho. No olho. O que vai acontecer na maioria das pessoas? Eles vão falar assim: ai meu Deus, o que aconteceu nesse Tem Corolla? algum problema. Pode ter algum problema. E não quer dizer que você não vai comprar, mas você vai ter que Sim. pagar mais. Você vai ter que pagar mais pelo risco. Vai pagar mais caro ou mais barato? Mais barato. E o risco Mais vai ser barato. maior. Exato. Então, risco tem preço. Preço. E os bancos entenderam isso há muito tempo. E o que acontece? Você deixa seu dinheiro lá no seu banco. Preciso falar pode falar qual que é o seu banco? Qual que é o seu banco? Posso. Tem o Bradesco e Nubank. Tá bom. Você chega lá, vamos falar no Nubank, tá todo bonitinho agora. Você chega lá e deixou o dinheiro no Nubank. Eu vou falar do Bradesco, vai, grande, né? Você Sim. pegou e fez sua poupança, alguma coisa lá dentro, deixou o dinheiro lá. Sabe o que ele fez com aquele Uhum. dinheiro seu? Porque ele te Ele. paga. Tem que pagar aluguel da agência, tem que pagar os Sim. funcionários, tem que pagar os boletos, recomendação. Você entra lá, o gerente está assim. Ele pega aquele seu dinheiro e coloca numa operação mais arriscada. Uhum. O seu mesmo dinheiro que ele, vamos supor que você deixou na poupança, quer dizer que você deixa, mas vamos supor. Ele pega aquele seu dinheiro e empresta para alguém comprar uma casa. E Sim. pega a casa de garantia. Mas eu vou te falar assim, esse negócio de pegar a casa de garantia, você não quer pegar a casa de garantia, porque se o cara não pagar, a casa tem que ir para leilão. Não é assim que o banco recebe todo o dinheiro, não é tão preto no branco, ele perde dinheiro. Só Sim. que ele fala o seguinte: eu coloquei numa operação mais arriscada e eu ganho maior Uhum. margem. É mais arriscado porque eu conheço, mas é mais arriscado. E aí, Sim. eventualmente, ele ganha no risco. Uhum. Então, risco tem valor. Tem valor. Então, a primeira coisa é entender isso. Então, Sim. quanto menos risco o seu produto oferece mais. Não entendi. Quanto menos risco, Quanto menos risco ele oferece, mais ele maior pode o ter, preço. maior o preço. Mas você pode Exatamente. cobrar mais caro. Uhum. Porque vamos pensar no mundo. Eu fui lá no Ceará. E lá eles usam caminhonete de verdade mesmo, assim, na terra, na areia, na tola. E os caras trabalham com isso, né? O turismo depende disso. Se a caminhonete fica parada. Eu falo assim, qual que você mais compra? Se você for andar lá, só tem Hilux. Eu falei assim, a Hilux é a mais barata? Ele falou assim, não. Mas por que você compra a Hilux? Eu falei assim, porque não quebra. Eu pago mais caro pro risco de não quebrar. Uhum. E o Para ter um caminhonete que risco é mais menor. seguro, para ter um risco menor. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso. Uhum. Quanto menor a garantia que você der, Maior o risco. o risco do seu cliente. Então menos você vai poder. Ter preço. Então, se você chegar e não oferecer garantia nenhuma, oferecer só que tem por lei, no digital, vou te falar, tá? Eu não sou advogado, Uhum. então não leva isso muito a sério, tá bom? Eu Tá. não sou médico, Érico não é advogado, então Érico não é contador, então sempre é bom consultar as pessoas, os órgãos, mas eu tenho uma noção, sou empreendedor. Por lei, Sim. você tem que oferecer uma garantia de 7 dias. Uhum. Então, mesmo que você não falar e a pessoa quiser devolver o seu produto em 7 dias, ela pode. É direito dela. Sim. É direito dela. Mas se você oferecer só essa garantia por lei, você vai precificar menos. Sim.
tá bom? Tá ok. A partir dali, quanto mais você assumir o risco, mais você pode receber por ele, Uhum. porque ele é Que aí, precificado. eu posso precificar mais alto. Então, a verdade é, qual é a chance de você saber se o cara vai aplicar ou não? A chance é que você, a não ser que você seja Deus, a não ser que você seja É. o filho dele, você não sabe. Só o cara lá de cima, talvez o filho dele sabe desse futuro. Prever o futuro é impossível. Sim. Mas você pode aumentar a garantia e cobrar mais caro. E aí, Entendi. de empreendedor para empreendedora, Uhum. que eu sou empreendedora, eu sou empreendedor. Sim. O diabo está nos detalhes. E aí você vai fazer uma conta. Vamos supor que você dobre, vamos supor que você não tenha certeza e ofereça uma garantia forte, de 30 dias, 60 dias. Uhum. Você vai ter que fazer um cálculo. Quantos clientes a mais eu vou ter? Entendi. E quantos clientes eu acho que não vão devolver o produto porque ele acha que é um produto que não chegou na oferta? Uhum. Se o número de clientes que você tiver a mais superar o número de potenciais devoluções, essa conta fecha. Sim. Agora eu vou te falar uma coisa que é inerente ao digital, que não é no presencial. E eu falo isso porque eu já fiz cursos presenciais também. Uhum. Quando você vende no digital, a sua reputação é muito menor do que quando você vende no presencial, por natureza. Sim. Porque a capacidade, você tem um digital, você vai lá, o cara está na sua sala, ele sabe o seu endereço. Não é que você não sabe o seu endereço agora, ele foi lá, te viu, falou, de repente Uhum. até sua família estava lá um dia visitando, viu sua família. Então ele sabe disso. Sim. Quanto mais, quanto mais digital você tá, mais a pessoa fica desconfiada. E se ela for mineiro, mais ainda. Uhum. Mineiro é um povinho desconfiado, É por mesmo. natureza, não é? Ah, ó, pra você Sim. ver, o cara já é desconfiado. E eu falo isso porque eu viajei o Brasil inteiro. E o mineiro é um povinho gente fina pra caramba. Ô, povinho gente fina. Você quer sentar num bar, tem uma mesa de mineiro, senta lá, que você vai tomar uma cerveja. Os caras nem te conhecem, eles já vão fazer piada. É um povinho, Sim. cara, é um amor incrível. E outro povinho desconfiado do capeta. Ao mesmo tempo é desconfiado. Mas não tô falando que o cearense não é, não tô falando que o Uhum. sulista não é, não tô Mas falando a nem gente é mais, né? Papai mineiro é um povinho desconfiado do capeta. É. Ele parece que você tem que ter 20. Todo mundo tem um São Tomé dentro dele. Mas mineiro tem um Uhum. São Tomé. O São Tomé do mineiro, ele reza, Léo, o São Tomé é Ele é forte. mais forte, né? É muito mais forte. E essa é a minha percepção, não quero julgar, nem isso não é uma caricatura, não, mas é o que eu acho que é. E ó, os meus dois pais são mineiros, eu passo muito tempo em Divinópolis, eu passo muito tempo em Brasília, e eita, povinho desconfiado do capeta. É. Então, assim, é natural. Então, se você prover uma garantia forte e assumir mais do risco, eu estou falando do risco, você vai precificar Sim. mais. Uhum. Tem dois jeitos de você diminuir risco. Um jeito que você tem como ferramenta como empreendedora é você aumentando a garantia. Então, Uhum. basicamente, o que eu estou falando para você é assumir risco. Sim. E se o cara não chegar? E se ele não implementar? E se ele quiser me passar a perna? Que tem gente que passa a perna. Uhum. Né? E se? Sim. E você vai calcular esse risco. Então, é assumir mais risco. Então, não é Uhum. certeza, é risco. É assim, É isso. é tipo o banco. Se eu emprestar para esse cara, ele não pagar. Ah, eu tomo a casa, mas se eu tomar a casa dele, eu tomo prejuízo também. Porque eu não posso Uhum. tomar a casa dele e botar no mercado para mim, tem lei que rege isso, tem que ir para leilão. Quando os imóveis vai para leilão, vai tudo mais barato. Eu sei disso porque eu trabalhei com leilão. Então, assim, é um risco. O banco, quando o cliente não paga, o banco perde. E Sim. é por isso que o gerente do banco, você vai pedir o gerente do banco, ele não sai emprestando dinheiro à torta e direita. Uhum. Senão ele vai para falência. Ele tem Sim. que emprestar, ele tem que saber. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: risco é um dos garantia, né? E quando você dá a sua casa para o banco, você está dando uma garantia que você vai pagar o empréstimo. Porque se não der, Exatamente. você vai perder o carro, a casa, aquela coisa toda.
uma espécie de garantia para diminuir o risco do banco. Sim. E se você não der a casa de garantia, ele pode até te emprestar o dinheiro, mas o que vai ser mais alto? O Os juros. juros. Aí você vai ter que lidar com o banco, quiçá a Jota. Como é que entrou a Jota na jogada? Aquele cara privado. Ele fala o seguinte, ó, eu te empresto, não quero nem saber quanto você ganha. Mas vai ser caro. Vai. O mesmo dinheiro, os mesmos 10 mil, 100 mil que você precisa, o negócio vai ser caro. Então, tem um outro jeito de diminuir o risco que não é dando garantia. Que é histórico. Então, assim, você vai contratar um professor para o seu negócio, vai contratar um videomaker, vai contratar uma agência, vai contratar qualquer coisa. Você vai tender a ver o histórico da pessoa para assumir o risco. Até a mulher faz isso. Olha para você ver, ela entra, o cara encontra o cara no bar, e vamos supor que ela quer um cara para casar e ter 2 filhos nos próximos 3 anos. Aí ela vai no Instagram do cara, o cara tá lá no cabeça branca da lanche. Entendeu? Sim. Só tá na mulherada, só tá na baderna, só tá no boteco. A mulher fala assim, pô, se ele tá no boteco até agora, cara, o risco dele me trocar por outro é grande. É grande. Aí você entra lá, o cara tá na igreja rezando um terço. Aí depois a outra foto dele, ele fazendo caridade para as menininhas, para os menininhos. Pô, aí você fala assim, historicamente, esse cara não tem um histórico ruim, não. Aí você pergunta, aqui você conhece esse cara? Conheci aí, ele é mulherengo ou não é? Ah, não, cara, o cara é muito certinho. Aí você vai olhar o histórico. Então, o histórico diminui o risco. Sim. Então, pensa comigo. Eu tenho um histórico de 1.334 pessoas que chegaram no 6 em 7. Isso é real. Eu boto no website. Por que eu faço isso? Porque eu diminuo o risco. O risco. Quer dizer que eu consigo garantir que todo mundo que entra no meu curso faz 6 em 7? Não. Não. Mas quanto mais histórico eu tenho, maior a probabilidade do risco, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando a gente não tem um histórico de pessoas que conseguiram o resultado que prometemos, não tem outro jeito que não você assumir mais risco. E você vai assumir no começo como empreendedor. O empreendedor faz a conta. Cara, você acha que não tem roubo no supermercado? Claro que tem. Claro que tem. Isso tá o quê? Precificado. Precificado. Se não tiver precificado no preço do negócio, o prejuízo vem, né? O prejuízo vem, ele vai à falência. Mas o mercado sabe que, ó, existe roubo de mercadoria, perda de mercadoria, tudo isso. Ele bota isso tudo na conta. Certo. Qual que é a probabilidade? Depois de um tempo, ele vai começar a sacar até o número e a proporção desse perda. Quem faz construção sabe que tem gente que perde material. Sim. E tem um cálculo. Então, aqui com você, essa certeza nunca vai vir. Mas aqui eu estou te dando uma ferramenta para você, ainda sem histórico, talvez não seja o seu caso, aumentar as vendas e ainda sair ganhando e fazer essa conta fechar. Eu tenho histórico de presencial, né? De online eu quase não tenho. Não tem. Aí eu tenho que assumir. Você vai ter que assumir esse risco no começo até você ter os dados da inteligência. Sim. E eu vou te falar, no começo a gente não quer assumir risco nenhum, porque risco é sinônimo de falência para o empreendedor. Só que é o seguinte, se você ficar na defesa demais, você não ganha campeonato. Exatamente. Se você atacar igual uma louca, você também não ganha. Então aqui a gente vai procurar existir um balanço. Sim. Se eu estou treinando você para um campeonato, eu vou treinar uma boa defesa. Mas eu vou querer que você jogue mais atacante. Atacante. Então aqui atacar é assumir mais o risco. Tirar o risco do seu cliente e botar para você. Certo. Geralmente é o que o iniciante não quer fazer. E por isso ele não chega ao 6 em 7, porque ele não quebra esse negócio. A minha experiência é o seguinte, eu posso contar a minha experiência e da experiência das pessoas que eu mentoro. De novo, ano passado foram mais de 2 bilhões faturados. E já estou nesse mercado faz uns 7 anos. Se o que eu falasse aqui não funcionasse, eu já tinha desaparecido depois das redes sociais. Sim. Né? Antigamente não corria tão rápido assim. No tempo que tinha Chevel, aí, né? Outra cerveja. Mas hoje corre. Hoje aqui, ó, rapidinho. Então aqui você vai ter a chance de usar isso como ferramenta. Assumir um risco que você não tem certeza. E é por isso que a gente faz isso no começo, quando está fazendo um lançamento dentro da forma, um lançamento semente. O lançamento semente não é para fazer o 6 em 7. É para você ter as suas proporções Exatos. E riscos. Você vai vender, vamos supor que você vende para uns
você faz um teste comedido, tá? E vamos supor que você está confortável de assumir um risco para 100 pessoas. Pode ser para 10, vamos supor que para 100. Porque é mais fácil fazer as contas. A gente fez o Corolla que custava 100 mil. E aí você fez o seu primeiro, você colocou uma garantia brutal. E quando você colocou aquela garantia brutal, era uma garantia de você estudar o mercado. Você está entendendo o mercado. Porque você estava no presencial, agora você tem que começar a entender o mercado digital. Sim. Então ali você entendeu que mesmo com a garantia brutal, você tinha X% de devolução. Porque o seu produto é bom, você não nasceu ontem, aquela coisa. Aí você faz um outro lançamento, se você quiser, sem garantia nenhuma. Absolutamente nenhuma. Só a garantia por lei. Nem menciona a garantia por lei para não botar coisa na cabeça das pessoas. E aí calcula a diferença. Na minha experiência, quando você oferece a garantia brutal, o que você ganha é maior do que você perde. Pensa no banco. O banco perde? Tem gente que não paga o carro? Tem. Mas tem muito mais gente que honra. Os compromissos. Eu vou te falar, na minha experiência, quanto mais baixa a renda daquele que você vende, mais ele honra. Sim. É muito louco isso. Então, você vai calcular essa diferença, vai fazer o cálculo, botar o negócio e você vai começar a ter inteligência. Então, não é porque você não tem a certeza que você não deve oferecer garantia. Pelo contrário, você deve oferecer com ferramenta. Faça isso de uma maneira mais controlada para você entender as proporções. Uma vez que você entende as proporções, você consegue entender o risco e o preço. Você consegue. Exatamente. As companhias aéreas, não estou falando que isso é certo ou errado, não, sacaram isso. Elas sacaram o seguinte, tem gente que compra passagem e não vai, porque a vida acontece. Então ela vende mais passagem do que tem espaço no avião. Olha que louco. E ela faz isso e assume um risco, porque se chegar todo mundo lá, o bicho vai pegar, a reputação dela vai pro saco. Depois de ter tantos passageiros, ela tem um risco, chama um no-show, né? Não apareceu. Não apareceu. E ela consegue, porque a margem dela é tão pequena que ela tem que operar com um risco maior. Senão Com ela não risco opera. maior. Se ela não operar nisso, ela também tem um risco, porque ela vai ter que aumentar a passagem de avião. Mas se ela aumentar a passagem de avião, ela fica menos competitiva. Sim. Então, aqui eu acho que a garantia é um clássico caso de se correr, o bicho pega. Mas se ficar o bicho, come. Sacou? Então, aqui como empreendedor, de empreendedor para empreendedora, eu falo o seguinte, a gente não tem um luxo de não oferecer garantia no digital. No presencial é outros 500. Existe uma conexão pessoal, é uma coisa mais diferente. Mas no digital, não sei se há o risco, eu não sei se há o luxo de você não fazer isso. Pergunta quanto disso você vai fazer. Entendi. E à medida que quanto mais dados você tiver, melhor. Melhor. Eu analiso, assim, ano passado foram mais de 5 mil lançamentos que a gente analisou. Sim. 5 mil. Nu. Então a gente tem muito dado. Exatamente. Mais de 5 mil. Eles faturaram esses 5 mil que a gente analisou, 744 milhões de reais. Então, assim, a gente analisou e a gente fala que quanto mais é mais arriscado para você, quando você está começando, não oferecer garantia, do que oferecer uma garantia fortíssima. Por quê? Se você não oferecer garantia, você vai ter risco nenhum. Mas suas vendas caem tanto, não compensa. Porque assim, tem um risco de você vender zero. Sim. Tem a frustração de você trabalhar, fazer um lançamento e vender zero. E, meu filho, seus boletos não esperam, não. Você tem um boleto que tem que fazer. Então aqui eu te peço, agora introduzindo isso, que a garantia é uma ferramenta importante que está mandatória quando você está começando. Agora, tem uma luz no fim do túnel. A luz no fim do túnel que é descobrir que quando você tem muito histórico, tipo, eu tenho muito histórico. Muito histórico. E isso vai acontecer com o tempo. Sim. Principalmente se agora vai ter muito histórico no online. A garantia não faz tanta diferença assim. Então, por exemplo, hoje eu tenho garantias complexas e grandes, não preciso mais. Porque se eu botar a garantia, eu vou ter que gerenciar isso, né? A gente é empreendedor, a gente sabe todo o processo. E aí, não aumenta muito mais minhas vendas. Porque eu tenho muita reputação. Sim.
Eu não preciso mais de garantia. A minha reputação precede a minha garantia. Então a Uhum. garantia passa a não ter tanto efeito maior. Então eu não preciso oferecer. Então eu pego esse tempo da minha equipe, porque tudo é tempo, né, minha filha? Tudo você Sim, tem que estar lidando. Eu tenho que estar lidando com alguém que pediu a garantia, eu tenho que estar lidando em pegar essa mesma pessoa para ajudar meu cliente. Então, exatamente. quanto mais você pega todos aqueles recursos que você estava para gerenciar essas garantias, isso e aquilo, né? Devolução, aquela coisa Uhum. toda, e você pega para melhorar seu produto. Sim. E aí você entra num círculo vicioso muito grande. Então agora, por exemplo, eu estou lançando a nova versão da forma. Olha, eu tenho certeza que isso ajudou, porque eu tenho um número limitado de recursos, todo mundo tem, todo empreendedor tem, não é ilimitado. Se fosse assim, era fácil. Sim. Então é isso. Agora eu te pergunto, isso esclareceu a sua pergunta ou ainda te deixou alguma sombra de dúvida? Não, esclareceu. Agora eu consegui enxergar o que que realmente é a garantia, né? Na verdade, ela é relacionada ao preço e ao risco que a gente está disposto a correr. Eita, tá boa empreendedora, meia palavra. Basta. É, é risco. Uhum. E E, ô, risco Érico, que... eu só fiquei com uma dúvida, por exemplo, em questão Sim, do histórico. Eu posso usar o meu histórico do presencial para o online ou você não me aconselha usar isso? eu acho que você pode. Desde que o combinado não sai caro. Aqui é empreendedor e nós é empreendedor e nós é íntegro. Uhum. E a gente fala, o combinado não sai caro. Sim. Então eu falo que é um histórico perfeito? Não é, mas não deixa de ser um. É, Um histórico imperfeito é melhor do que não histórico. E ó, não meus tempos de histórico. banco. Chegava um cara lá, uma empresa lá que ninguém conhecia. Nem sabia de Uhum. onde vinha o dinheiro. O banco tem um Sim. medo de o cara tá colocando dinheiro ilegal, aquela coisa toda que afeta a reputação do Uhum. banco, né? Sim. Então ele fala o seguinte, quando o cara não tinha histórico, a taxa dele era até maior do Uhum. que se ele tinha zero histórico, do que se ele tinha um mau histórico. Mal Então, histórico. um mau histórico é melhor do que um não histórico. Um não histórico. Então, você Entendi. tem um histórico, você tem que olhar, cara, eu fiz isso, ó, eu apliquei essa metodologia presencialmente aqui, aqui e ali. E olha os Uhum. resultados. Só que agora Sim. você não tem que fazer isso agora. Assim, hoje, com as ferramentas que a gente tem a chance de. E eu vou te falar de empreendedor que fez presencial para um que fez online. E vou matar a cobra e vou mostrar a cobra morta, como diria por Uhum. aqui. Seguinte, o histórico do online de resultado tende a ser melhor do que o presencial. Por mais estranho que isso possa parecer. Uhum. Eu vou te falar por quê. Eu acho. Inclusive, tem uma entrevista que aconteceu. Quando eu fazia curso presencial, o cara tinha 5 dias ele comigo para resolver tudo e sabe-se Deus o que ia acontecer. Sim. Depois ele ia embora para casa, anotava o máximo que ele queria, perguntava o máximo que ele conseguia, o que. No online, esse tempo, ele é diluído em meses. Sim. Isso dá a chance dele fazer mais perguntas, dá a chance dele ir para o campo de batalha, aplicar e ter pergunta e resolver. Tem uma segunda coisa também. A gente, como professor no presencial, eu falo isso como a minha experiência de professor no presencial. A Sim. gente tem uma média da velocidade das pessoas. Você não pode explicar Exatamente. rápido demais, nem para o mais esperto, nem para o mais burro. Perdão, Uhum. nem para o mais atrasado. Isso. A gente tem que meio que tirar uma média. Uhum. E o mais esperto não consegue mais rápido. E o mais devagar, às vezes, precisa que fosse mais devagar. No Sim. online, como as aulas são gravadas, o mais esperto consome na velocidade dele. E o mais tartaruguinha, não é nem mais consome na velocidade dele. Ele. Isso aumenta muito a retenção dele. Tem uma outra coisa. No presencial você fala. Quem escutou, escutou. Quem não escutou, não escutou. Não escutou. No online, a Ele pessoa pode pode rever rever. isso várias vezes. E veja bem, seja na dança, seja nas artes marciais, seja na construção civil ou em lançamentos. A prática leva à masterização ou à perfeição. Quanto mais você escuta, quem escutou a fórmula de lançamento uma vez tem uma certa absorção. Mas quem Sim. escutou ela 20 vezes tem uma absorção muito maior. Até nós sabemos muito bem que se fosse uma vez só, fosse o suficiente, todo mundo tirava 10 na prova na escola. Mentira. Exatamente.
Por quê? Porque às vezes ela explicou de um jeito rápido demais para mim. Ou ela explicou de um jeito devagar demais para mim. Sim. Então, o online ele te permite aprofundar nisso. E te permite Entendi. ver materiais de apoio de você se aprofundar numa parte que seja mais interessante para você. Por exemplo, sobre precificação, se você digitar como precificar um produto, Érico Rocha, não, você vai me ver respondendo isso que eu respondi para você, agora não em 10, 20 minutos. Eu vou aprofundar em 1 ou 2 horas. E se eu tivesse 1 ou 2 horas para aprofundar para você, o que eu ia falar? Eu ia colocar exemplos, eu ia colocar mais detalhe. Então, eu vou te falar que a minha experiência, principalmente hoje, com as ferramentas que a gente está... Cara, a gente está batendo esse papo, podia estar batendo esse papo na Chevel. Exatamente. Eu vejo você, não era assim. Antes da pandemia, ninguém usava Zoom. Ai, meu Deus, as pessoas têm as ferramentas, chamavam de ferramentas de EAD. Ai, tem as ferramentas de EAD. Hoje em dia, cara, um Zoom. Todo Você mundo abre um usa. Zoom e dá uma aula. Eu tô construindo a casa na praia. Na praia. Vai ver. E aí eu tô falando com os arquitetos. Natural, né? Você vai procurar um arquiteto aqui. Aí eu falei no arquiteto de São Paulo. E aí, em São Paulo, eu não fui em São Paulo. Porque aqui, eu tô aqui fazendo live pra vocês, né? E aí a gente fez uma apresentação via Zoom. E aí ontem eu fui visitar a arquiteta em Brasília. E ela fez uma apresentação presencial. Sim. Qual que foi a diferença? Nenhuma. Ele mostrou as casas que eles fez, mostrou como é que funciona as fases dos projetos. Eu fiz as perguntas. Não foi zipo. Absolutamente nada. Eu faço terapia. Eu e minha esposa fazendo terapia de casal. Antigamente, eu sei que tem aula de terapeuta olhar e tal, mas a gente faz online. O terapeuta às vezes está na Alemanha, às vezes ele viaja para lá, ele tem descendência, família, às vezes ele está lá e faz a mesma terapia. Então, Mesma assim, coisa. eu acho que se não é a mesma coisa, é muito parecido. Exatamente. Eu atendo clientes, né? Porque além de curso, eu faço projetos também. Então, eu estou atendendo um cliente no Rio Grande do Norte, em Natal. Beleza, né? E antigamente, Tudo online. pré-pandemia, isso tinha até um preconceito. Exatamente. Hoje o preconceito acabou, diminuiu muito. Sim. E muito devido à pandemia. E eu vou te falar, às vezes, eu me pergunto se eu não devia ter feito aquela reunião online com a arquiteta de ontem. Por quê? Eu tive que deslocar até lá. Chegou lá, eu não sabia onde era o escritório dela. Eu demorei uns 15 minutos para encontrar ele. Aí eu tive que levar meus filhos, porque não tinha ninguém em casa, para ficar com os filhos, levei meus filhos. E, cara, meus filhos na minha casa, eles se viram lá, né? Tem uns brinquedinhos. Bota eles no escritório de arquiteto fechado, pra você ver. Eles ficam com prazo de validade. Chegou uma hora lá, meu filho, eles se comportaram até bem, mas chegou uma hora lá, minha filha, que o menorzinho começou a querer ir embora. Aí eu falo assim, ele foi aumentando o volume. E sabe, você controla o seu filho até certo ponto, porque chega uma hora que até o controle é difícil. E eu fico pensando, será que eu não tinha feito online? Eu ia ter perdido menos 20 minutos, mais 15 minutos, 35 minutos, só para eu estar lá. Eu poderia ter uma reunião mais calma com ela. Sim. Não tô falando, sou arquiteta super legal, deu uns negócios para meus filhos desenhar, mas eu fico me perguntando se não teria sido mais eficiente. Sim. Por mais que esteja na mesma cidade, né? No mesmo estado, eu concordo. Porque, gastei gasolina. E hoje tempo é dinheiro, né, Érico? Eu podia ter feito uma live nesses 35 minutos, resolvido a pergunta que está vendido um forno. Então, a gente está quebrando esses conceitos, que o digital é pior que existir isso hoje. Hoje eu já acredito que é diferente. E não é só eu não, meus alunos falam muito. Eu falo que tem um aluno meu que chama Robson Kunz, fotógrafo. Ensinava os caras a tirar foto de casamento. E ele fazia curso presencial. E ele acreditava, eu acredito isso da minha memória, nunca é perfeita a memória, que ele falava, cara, tem coisa que não tem jeito, eu tenho que abrir a câmera e mostrar pro cara. Só que ele falou que os online dele ficaram tão melhores, porque agora online ele coloca uma câmera em cima da câmera, vai vendo.
E ele mostra ele tirando a foto enquanto ele está tirando a foto num casamento real. Real. Então, o fotógrafo que faz curso, ele não tem acesso ao fotógrafo na hora da foto. Na hora ele falou, do acontecimento, né? não é. Então, a capacidade que a gente tem como professor na sala de aula é um quadro, talvez um vídeo. Cara, sim, a capacidade que a gente tem no online é levar a pessoa para um outro mundo. Cara, deixa eu te falar. Aqui, como vocês dizem, aqui, olha para você ver. Eu vou falar o seguinte, eu vou mostrar eu tirando essa foto. Durante eu tirando essa foto. Ou esse casamento. Sim. E ele falou que o online ficou tão melhor que até quando ele foi pro presencial, ele parava as pessoas e tocava o vídeo do online presencialmente. Porque ele gosta, às vezes, de fazer o presencial. Tem gente que gosta, eu gosto muito do presencial. Eu também gosto. Falta. Mas é uma coisa pessoal minha. Mas não me torna o melhor professor, não. Na verdade, eu não, assim, eu tô migrando para o online, né? E não quero deixar de não fazer presencial, mas eu quero diminuir a quantidade de presencial e passar mais para o online. E aí você faz o presencial de acordo com o seu bel prazer. Prazer. Cara, é prazeroso. Sim. É prazeroso eu estar no Fórmula de Lançamento ao vivo com a galera lá, sabe? Uhum. É mais, às vezes até um pouco mais divertido pra mim. Sim. Falar para uma câmera. Uhum. Mas é pelo meu prazer. Então hoje eu tenho componentes presenciais naquilo que eu faço. Vou voltar a ter assim que a pandemia me deixar. Mas isso é mais uma satisfação pessoal. Porque meu negócio roda até mais escalável no online. Porque, online. Pô, atinge o cara do Acre. Você de Divinópolis. Até pra você vir para Brasília para fazer um curso comigo. Olha o trabalho que é dar. Você tem que deixar o seu negócio, deixar a sua família. Pagar a TAM. Depois pagar hotel. Uber. Dinheiro. E tempo, né? Porque tudo você espera. Né? Você vai fazer o check-in, você vai fazendo, você não chega lá e voa, você chega lá e espera. Quando o seu voo não é reprogramado. Atrasado ou cancelado. Exatamente. Ainda mais se você mora em Divinópolis. Você vai ter provavelmente pegar um carro para BH. De Sim. BH você vai ter que viajar para Confins, porque, cara, do centro de BH para Confins é uma viagem maior do que de Confins para o aeroporto de Brasília. O aeroportozinho longe da... É verdade. De Divinópolis a Confins é 3 horas. Nossa. Assim, se você, de repente, do centro de BH para Confins, dependendo do dia, é 1 hora. E não é 1 hora fácil, não. Eu tô falando, assim, você tem que colocar 1 hora, porque vai que acontece alguma coisa no meio. Exatamente. O mínimo, né? Você tem que colocar um mínimo de 1 hora. Exato. E é por isso que alguns cursos online agora estão mais caros do que o presencial. Isso vai mexer com a sua cabeça. Existem faculdades nos Estados Unidos, eu vi isso de um cara que chama Flávio Augusto, cuja online é mais caro do que a presencial. Por que é mais caro? Assim, você economiza muito mais dinheiro, e tempo é dinheiro. E às vezes eu tenho curso que eu não faço porque é presencial. Eu falei, não, cara, eu tenho empresa, eu tenho família. Sim. O negócio para eu sair de onde eu tô, para ir lá, cara, tem que ser o Papa. Tem que ser a santidade lá me abençoar. Vossa Santidade do Papa, porque senão eu vejo online. Então, e você vê no seu tempo, né? De acordo com a sua disponibilidade o online. Principalmente quando é gravado. Exato. Agora, nem tudo são flores. E a gente, como empreendedor, a gente sabe que não existe um mundo perfeito. A gente não trabalha na Disney, né? Exatamente. Disney, as pessoas são bonitinhas, acordam com o cabelo penteado, até quando estão sujas. De terra, são bonitas. Manchinha, parece uma pinta. Não é assim, não é tudo assim, mas ele é muito mais rentável, muito mais escalável, que está muito mais resultado. Jamais eu ia ter 1.334 casos catalogados, acredito eu, como empreendedor, se eu estivesse fazendo isso online. Se eu tivesse, eu ia ter que vir a um custo pessoal, financeiro muito grande. Sim. É o seguinte, gente, uma das outras coisas que diminui risco para você é conhecimento. Quanto mais você sabe do negócio, menos risco você corre. E segunda-feira até quinta-feira eu vou ensinar o passo a passo de como você faz um 6 em 7. E a gente está aquecendo, a gente está indo para talvez o final disso, né? Que é a fórmula de lançamento, que é a leitura no final disso aqui. Eu vou terminar a leitura, talvez amanhã, talvez depois, vamos ver. Se eu terminar depois, se eu terminar amanhã, eu já sorteio amanhã. Se eu terminar depois, a gente sorteia depois.
Mas o fato é o seguinte, conhecimento diminui risco. Você não quer perder tempo e dinheiro nesse novo mundo de aprender como as coisas são feitas no online? De segunda a quinta tem uma masterclass para você. Segunda, terça, quarta e quinta. Eu sei, às vezes para você ganhar dinheiro você tem que investir dinheiro. Às vezes para você ganhar tempo, também você tem que investir tempo. Investindo tempo em quê? Aprendendo. E é por isso que você tem que estar nessa masterclass, tá bom? Dito tudo isso, eu queria dar a chance de você ganhar esse livro. Oi, cadê o livro? Tá aqui. Esse livro que eu usei hoje na leitura de hoje. Então eu quero pedir para todos vocês tirarem um print dessa tela e me marcar e dizer o que você aprendeu, o que mais você aprendeu. E a minha equipe vai escolher uma pessoa para a gente mandar essa cópia desse livro para casa. E caso você não seja a pessoa que ganhou, lembrando que você pode baixar ele gratuitamente em ericorocha.com.br/livro. Lembrando também que você pode comprar uma cópia, se você assim quiser, que vai ter um link no ericorocha.com.br/livro também, se você preferir a cópia física. E se você comprar a cópia, os meus direitos autorais serão doados para instituições sem fins lucrativos. Então assim, eu não ganho dinheiro com esse livro não. A minha intenção é aquecer e te preparar para a Masterclass 6 em 7, ponto final. Se você é uma pessoa que prefere ler, reler e ter como você, até como lembrança, ou quiçá como ferramenta de absorção, de seriedade, de estar lá e saber que você fez, você pode comprar a cópia também, tá? Não precisa, você pode imprimir a gratuita e fazer sem dinheiro mesmo. A cópia custa, sei lá, 20, 30 reais, não sei ao certo quanto está custando. Varia o preço da livraria, aquela coisa toda, tá bom? Não sou eu que determino o preço do meu livro, não, acredite ou não. São as livrarias e a editora. Dito tudo isso, é importante que você esteja na Masterclass. Na Masterclass segunda-feira, bota no seu calendário, 8 horas da noite. Segunda, 8 horas da noite, terça, 8 horas da noite, quarta, 8 horas da noite, quinta, 8 horas da noite também, tá bom? E para você que já está interessado em se inscrever na Fórmula de Lançamento, que é o meu treinamento mais avançado, o passo a passo mais avançado, meu treinamento pago, ele começa as inscrições dia 7 de fevereiro, deve durar 24 ou 48 horas. Geralmente é o quanto tempo dura. E quem se inscreve no primeiro dia ganha um desconto. Por quê? Porque eu quero incentivar as pessoas a se inscreverem no primeiro dia, por isso que eu faço isso, tá bom? Então é isso aí. Quem se inscreve na primeira hora ganha até uns bônus a mais, tá bom? Só para você ficar ligado e não ser pego despreparado. Mas de qualquer coisa, o que você tem que fazer? Se inscrever na Masterclass, entrar na comunidade, e é isso aí. Agora, às 9h07 eu vou fazer uma live do medo, os medos que param as pessoas de chegar aos 6 em 7. Então, segura aí comigo um pouquinho, que às 9h07, hoje ainda eu volto aqui, nesse bate-canal, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.